Meus amigos, hoje eu vou mostrar para vocês um projeto muito especial. Um carro 100% elétrico, desenvolvido pela Fieltech em parceria com a Baidene Studio e com a Bravo Tapeçaria. Esse daqui é o Gol FTE. Eu quero começar trazendo uma pessoa que foi muito importante durante todo o desenvolvimento desse projeto, Denilson Freitas, Deni, como é conhecido pelo Brasil afora. Tudo bem? Como é que vai? E aí? Tudo jóia, rapaziada? Quem Tudo diria ótimo. que a gente ia apresentar uma hora um projeto elétrico Você vê, num né? quadradinho? Me conta a Isso aí. história. Tá vendo? As coisas vão evoluindo, né? Vai aparecendo oportunidade de fazer uma coisa diferente, um projeto diferente. E a gente entra, vai, faz e vamos mostrar pra rapaziada, né? Exato. Aí me conta um negócio, que eu tive a oportunidade de andar nesse carro, quando ele ainda estava todo originalzinho, era um Gol CL. Isso. Mas como é que começou essa história desse carro com você, assim? Como é que foi? Bom, o Anderson, né? Ele entrou em contato dizendo que tinha uma ideia de fazer um trabalho no mundo de uma eletrificação com um carro hobby, vamos dizer assim, né? E ele apresentou a ideia e tal. E aí falou, Denis, você tem um carro? Você ajuda a arrumar um carro, uma coisa? Eu falei, não, vamos lá, vamos arrumar um carro. Então, como era um Gol, ponto de partida, eu até sabia uma pessoa que tinha um Gol aqui em Indaiatuba, que por sinal era um Gol branco com 24 mil quilômetros apenas, bem novinho, de lata, de carroceria. A ideia era partir de um ponto já que adiantasse alguns passos, né? Então não restaurar uma carroceria cercando problemas de estrutura, enfim. Então a gente pegou esse carro, mandou para lá, eles montaram todo o trabalho de fazer o carro andar, né? O motor, o câmbio, a parte de baterias, enfim. Fizeram o carro rodar. Até tem uns vídeos aí que o pessoal já viu de uma parte, né? Vamos deixar até como sugeridos, porque até na pista de arrancada eles levaram esse carro. Levaram, testaram, ou seja, fizeram o carro andar, né? Perfeito. E feito isso, aí o Anderson falou, agora entra a sua parte. A Fieltech mandou o carro para mim, e a minha parte era criar uma roupagem para ele, vamos dizer assim. E aí entrou a Baidene e a Bravo Tapeçaria. Daí o carro sumiu, desapareceu, né? E agora está ressurgindo já com a roupa nova dele. Alguns meses depois. Com alguns, na verdade, vários meses depois, um ano praticamente. E agora ele está surgindo aí com todo um trabalho que a gente fez no carro, a Bravo ajudou. E finalizando, né, o projeto do carro. Perfeito. Aí me conta um negócio. Aquela vez que a gente trouxe um designer que trabalhou na Volkswagen O Vega. durante muito tempo e tal. É. Ali foi o ponto de partida para esse projeto ou vocês já tinham em mente o que vocês queriam? Foi. Ali, o fato de ter aquela conversa, aquele desenho que ele fez, aí eu fui observando aquilo. Aquilo foi assim um incentivo, alguns flashes para a gente poder tentar captar e tentar fazer um carro. Ele não saiu exatamente igual o desenho, porque, né, aí ao decorrer do tempo, quando você vai, às vezes você cria uma coisa e fala, não, aqui mais uma ajeitadinha ali vai ficar mais legal, compara, e foi chegar nesse resultado que vocês vão ver. Mas com certeza o Vega foi um motivador, né, para que a gente desempenhasse o trabalho no carro, cara, com certeza. Para quem não viu esse vídeo também com o Luiz Alberto Vega, vejam, porque ele tem a visão de um designer. E a visão de um designer, ele trabalha provavelmente muitos anos na nossa frente. Né? E aí foi muito legal. E esse daqui é o Gol FTE. Exato. E eu acho que a primeira coisa que vocês conseguiram, e isso é uma coisa que eu lembro do Fuzzy falando, né, que um projeto conceitual, um projeto customizado, ele meio que tem que dividir as opiniões, ele tem que tirar a pessoa ali do local de conforto da cadeira. Com certeza. E quando a gente bate o olho na carinha dele, vou até abaixar para ficar um pouco mais perto aqui para a gente dar uma olhada, é tudo diferente, né? Me conta um pouco, mas tem identidade Volkswagen aqui, identidade do Gol. A ideia assim que veio na minha cabeça era algo assim, como que a gente iria criar alguma coisa compatível com o carro elétrico, ou seja, uma coisa mais moderninha, mais futurista. Perfeito. Não poderíamos perder traços do carro escolhido, né? E algumas bases voltaram em cima do Gol GTI, que é a grande identidade da Baidene Studio. Então, começando pela frente, por exemplo, se você notar a linha, né, isso aqui marca o farol do Gol. Perfeito. Né? E a gente teve a ideia de limpar a frente do carro, tirando o batente, o farol de milha, ao invés daquele farol redondo que tem aqui, passou até um canhãozinho aqui, que é o farol alto, que funciona como se fosse o milha do GTI. Um farol baixo, e nós colocamos os LEDs fazendo uma luz diurna. Né? Então você dá a partida, ele já vai acender essa luz, já vai mostrar a cara dele já, né? Do tipo, ó, uma coisa mais moderninha.
Esse painel foi todo feito em, né, a ideia é que ele parecesse acrílico, plástico, né, dos carros modernos, mas ele foi confeccionado em lata, pintado em black piano, polido, foi feito corte a laser para poder diminuir os gaps do carro, que o carro quadrado mais antigo tem um gap muito grande. Os novos um menor, fizemos um intermediário, ajustamos um para-choque um pouco mais embutido, e aí foi um monte mais de coisa que a gente vai mostrar para a galera. E esse trabalho de desenvolvimento é uma coisa que você faz tudo aqui dentro de casa? Como é que foi isso, assim? Então, isso aqui, a gente pega uns papéis, existe um tipo de uma cartolina, que é uma cartolina para moldar, para você fazer um trabalho de tapeçaria, de som, um pedaço de chapa, enfim. E a gente, é uma cartolina mais grossa, então ela é firme, a gente molda a frente do carro e com uma caneta vem riscando, isso não ficou legal. Aqui precisava ser maior, menor. E a gente faz várias cartolinas montando na frente do carro e simulando para você ter uma coisa mais física, mais para você enxergar mais. Se for o caso, dar uma tinta na cartolina de preto, de cinza, né? Até chegar num design que agradou. Falar, isso ficou legal. Perfeito. Daí parte para um programa chamado SolidWorks, em que uma pessoa nos auxiliou. E aí você faz isso aqui, esse protótipo de papel, virar uma linguagem para um corte a laser numa empresa terceirizada. Perfeito. Então, daí fizeram um chapão, né, com os cortes precisos daqui do LED e tudo mais. E daí para frente a gente acabou de moldar as laterais, acabamentos, pintura e montagem da elétrica toda aí. Cara, que legal. Eu vou deixar para vocês depois, vocês darem uma olhada nesse logotipo da Volkswagen, porque ele fica cromado, né? Quando você apaga ele, ele fica cromado. E aqui ele tem os projetores, e uma coisa interessante é que os carros modernos, talvez a gente não pare para perceber, mas hoje em dia eles têm um conjunto ótico, todo integrado. Exato. Diferente dos carros antigos, que a gente separada, tinha seta dividida, farol, muitas vezes tinham uns que tinham aqui, tinham 2, 3 elementos. E aqui você trouxe essa unidade, né? Exatamente. Inclusive essa peça, essa frente, ela é uma peça só. Perfeito. Né? Ela está com os pontos de fixação original. Você puxa ela todinha. Tem 2 plugs que conectam tudo isso que está sem nela. Então, como você falou, integrar, né? Fazer um conceito que usa no carro de hoje, no nosso quadradinho famoso aí. Para-choque mais embutido que você comentou, o friso de uma cor, que eu acho que teve uma inspiração alemã aí. Teve uma inspiração alemã. Panamera híbrida, né? Então, assim, quando você fala de algo elétrico, tem que chocar. Então, daí veio, né, a inspiração dos Porsche, que tem alguns detalhezinhos amarelo fluorescente, pinça e tal. Eu falei, é a cor. Fizemos amarelo fluorescente, você pinta em branco o friso e depois vem com essa tinta fluorescente, que é uma tinta específica, para ele realmente realçar. Se eu pinto amarelo fluorescente numa preto, por exemplo, ele não vai dar esse destaque aceso. Né? Então, realmente veio uma inspiração dos carros híbridos aí. E detalhe, eu acho que no vídeo vocês não vão conseguir ver, mas parece que ele está ligado numa tomada. Isso, assim, isso que é a ideia. É vibrante mesmo. A ideia é essa. Aqui embaixo, a gente fez uma gradinha tipo colmeia, que também está muito presente nos carros modernos hoje, e limpamos, né, sem batente, sem farol de milha. A ideia é ficar limpo, clean. Os carros elétricos, né, ele não tem grade, né, aletas abertinhas, ele é limpão. Você olha e fala, poxa, o carro é totalmente simples. Você pega aí vários modelos, né, elétrico, o próprio Tesla, né, um carro bem, limpo, a frente assim, é limpa assim, né, então esses foram as pegadas no ar e montar. Você falou das cores vibrantes, vocês escolheram um azulzão também. Né? Exato. Chama a atenção mesmo. Como é que foi a escolha dessa cor? Parte da inspiração desse carro foi baseada no Gol GTI, né? Que se você olhar, você reconhece algumas identidades de um GTI. Então, o azul Mônaco, a gente falou, bom, então vamos fazer um azul. E aí veio uma cor específica, exclusiva para ele, também voltado para um azul, porém jogado para o ano 2023. Né? Ou seja, você vê aí na rua hoje vários carros com umas cores fortes, metálica, né? Hoje esbanja assim cores, né? Então essa que é a ideia, fazer um azul bem impactante, bem imponente, bem vivo. Você vê esse carro no sol, na luz, onde quer que seja, fala, nossa, olha que cor bacana. Então, mais uma... O que é isso na tinta do carro que traz assim? O que muda muito? Vamos supor, de um azul Mônaco dos anos 80 para esse assim? Então, a tinta do carro, né, ela é feita por pigmentações. E de acordo com as bases utilizadas, você vai ter uma cor mais sóbria, uma cor mais viva. Então aqui tem bastante alumínio, tem violeta, por incrível que pareça, tem pigmentos que faz realçar o azul. Né? Você pode deixar um azul mais
mais escuro, Apagadinho, mais apagadinho, ou pode realçar, ou pode mais claro, mais escuro. Então, assim, na verdade aqui, esse carro, ele tem uma composição de pigmentos que dá esse efeito bem vivo, bem legal, bem presente. Perfeito. Eu sou um amante dos carros customizados, o Gol GLR eu acho que talvez é o meu melhor representante que eu tenho para isso. E uma das coisas que eu adoro nos carros customizados é quando você bate um olho em alguns detalhes que você fica se perguntando o que está de diferente e às vezes você não nota num primeiro olhar. E aqui no capô você tem bastante coisa diferente, né? O capô a gente tirou aquela grade, porque ele Sabe aquela aqui em cima? Porque ela dá mais uma vez seguindo uma linhagem de limpar, né? Essa palavra limpar, para mim, quando você fala de customização, às vezes você tira algumas coisas, deixa mais clean e mais impactante. Aí algumas pessoas começam a notar e assim vai. Você desafia a pessoa, fala, pô, aqui tem diferente que você falou. Então, a gente tirou aquela grade, dá a impressão que o capô do carro, o Gol já não tem um capô muito grande, mas dá a impressão que o capô é um pouquinho maior, tá mais bicudinho. Então, a gente tirou aquela grade que tem de ventilação ali, que fica na parte traseira do capô, lá perto do para-brisa. O capô basicamente foi isso daí. Um brucutu único no meio, é do Santana. Interessante. Porque tem que ter, então, para poder lavar o para-brisa, não deixar totalmente limpo, né? O carro é todo funcional. É todo funcional. Tudo que tem aí foi pensado para funcionar, entendeu? Agora, deve ter gente que está se perguntando, será que tem um motor elétrico aqui embaixo? Tem Abre motor pra gente ver. tem. Vamos dar uma olhadinha, porque eu tô Tem motor elétrico. curioso. Vamos lá, então? Será? E aqui embaixo, meus amigos, sim, está uma mecânica 100% elétrica. E eu acho que uma das coisas primeiras que me chama a atenção, Deni, é que vocês usaram um cofre original mesmo do Gol, né? Exatamente, não teve grandes... O cofre do carro não teve modificações. Perfeito. A gente tem um conjunto que é menor do que o motor AP original do carro. Então isso aí foi tranquilo. A única coisa que teve que fazer do ponto de vista montagem é que o motor ele é um pouco baixo, né, ao acoplar no câmbio. Então foi feito um trabalho no agregado do carro para baixar um pouco o motor, coxinha e tal, né? O carro tem ar-condicionado, ele tem um câmbio AP transformado, então é simples. O trabalho maior quem foi a Feltec que desenvolveu, que estava, né, arranjando tudo e fazendo tudo funcionar. Mas adaptação, direção original, freio original, bateria, tá ali 12 volts do carro, ele tem que ter uma 12 volts para alimentar a Feltec e a parte de farol e coisas do carro comum. Perfeito. Então cofre, cara, nada de demais assim não, absolutamente. É interessante, consegue ver o motor da WEG, né? O inversor aqui. Chama a atenção justamente isso, porque toda a parte de servofreio, até o sistema de refrigeração que um carro elétrico precisa ter, exato. Né? E ar-condicionado também. Ar-condicionado, direção elétrica. Se você notar, até as pessoas podem falar assim, poxa, mas radiador, por quê, né? Um motor desse porte tem que ter arrefecimento. Perfeito. E junto ali você tem originalmente no Gol condensador na frente. Então esse módulo que tem aí de radiador e condensador, pode ver que é original do carro. Perfeito. Né? Adaptação zero. Que interessante, né? De certa forma, até uma simplicidade, Com certeza. Né? Obviamente que para chegar nesse modelo final, tem muitas horas de trabalho da turma da Feltec, mas é muito legal de ver tudo isso montado. É muito surpreendente mesmo, porque com o capô fechado... Quando a gente desmontou o carro, né? Então o pessoal montou o carro, fez ele andar, e aí ele chegou aqui montado, eles vieram prestar um suporte, e tinha que tirar tudo isso e colocar isso tudo, e até fazer uma pequena modificação outra, posição da bateria, uma coisinha para dar mais harmonia. E ao desmontar, você vai, cadê os componentes? Né? Tá tudo aqui. Não, foi muito rápido, muito fácil, que, né, você vai desmontar o motor a combustão, sai que bastante coisa, né? É o escape, a admissão, não sei o que lá. Não, aqui não, saiu assim, colocamos em 2 bancadas, acabou o motor. Você chegou a dar um rolê no carro? Andei. E aí? Andei no carro, é legal, é bem legal, o carro quem teve a sensação no carro elétrico sabe como que é. Ele tem aquela pegada de baixa, não tem ruído, né? É estranho, você acaba até ouvindo ruído de rodagem, o comportamento que o ronco do carro mata, né? Andei na estrada, andei aqui em volta da oficina com ele, é legal, é bem legal. Eu dirigi esse carro em Porto Alegre e uma das coisas que chamava a atenção com aqueles pneuzinhos originais do Gol CL é que você triscava o pé e dava uma despregada gigante. Assim, exatamente, de fato é bem diferente, bem interessante o carro elétrico, quem tem experiência
É bem legal. Vale a pena. É diferente do que a gente está acostumado, obviamente. Mas o que a gente não está acostumado tá para cá. Vamos continuar vendo o carro. Agora, Dani, a gente falou do motor elétrico. A bateria ela ficou onde? No assoalho, no porta-malas? Me conta um pouquinho disso. A bateria está no porta-malas do carro, na verdade no compartimento do porta-mala, com alguns suportes, uma adaptação assim básica, porém ela está aqui atrás, no compartimento traseiro do carro. Perfeito. E aí eu bati o olho na lateral e eu sei que aqui tem um bocal de reabastecimento do tradicional do Gol, né? Vocês eliminaram mesmo. Aí a gente tem o bocal de abastecimento gasolina, né? O que não precisa mais, claro. Ele fez um trabalho de funilaria, de chapa, tal, tirou e deixou a lateral lisinha, uma coisa que já nesse caso não precisamos mais dele, né? E eu imagino que nesse momento alguns de vocês se perguntaram: e onde recarrega as baterias? Então. Alguém consegue achar onde está aí? Tá aqui atrás? Tá aqui atrás. Eu vou mostrar. Mostra para a turma então. A gente fez um sistema onde a gente colocou uma dobradiça, né, que já é suporte de placa, utilizado em vários carros mais antigos até. E aí o bocal de abastecimento está aqui. Tirou, né? O bocal aqui de conectar a tomada e tal. E fechou. A placa cobre tudo. Pronto. Temos como aí. Em alguns carros nacionais Exato. de época que tinham o bocal de reabastecimento. Foi legal Exatamente, a sacada. E eu bati o olho ali, eu já vi que o logotipo veio para o meio, né? Colocamos o logo no meio, a gente fez um trabalho para embutir um pouquinho na lata, o emblema da FTE na lateral esquerda. Então a gente deu uma repaginada de leve nessa parte da tampa traseira aí. Porque antes ele ficava do lado do motorista, né? O logo. E nos carros modernos, se eu não estiver falando besteira, normalmente eles estão vindo no meio, né? Eles estão vindo no meio, é uma tendência. Tem esse lance meio abauladinho, embutido, seguindo uma linha dos anos atuais, aí, vamos dizer assim. Perfeito. E uma coisa que eu bati o olho, e na hora que eu olhei, eu falei, nossa, como é que eu não pensei nisso antes? Eu acho que passou desapercebido por vocês, mas dá uma olhada no aerofólio desse carro e vê se vocês notam alguma coisa de diferente do normal. Conta aí que trabalho que vocês fizeram. O aerofólio tinha que permanecer, né? Lógico. Como um carro esportivo, um carro, né, com essa pegada toda aí, tinha que permanecer. Então a gente pegou e tirou os dois suportes que tem, que fixam ele na tampa traseira. Aqui no meio. No meio, e deixou só os da lateral, fez um trabalho para fixar ele, e ficou meio como um aspecto assim, flutuante, vamos dizer assim, né? Ficou lindo, assim, então tá fixado na tampa, levanta com a tampa normal, porém a gente deu uma limpada, ele ficou mais moderno, uma cara de carro mais moderno. Agora, uma parte que obviamente não passou desapercebida pelo pessoal foram as lanternas traseiras. E uma sacada que vocês tiveram, que eu curti pra caramba, assim, quando eu vi ao vivo, foi justamente ver essa integração daquela moldura central com a lanterna. Como é que foi esse desenvolvimento das lanternas? A gente acompanhou uma linha de raciocínio parecida com a frente, então harmonizar. Então fizemos a ideia era fazer uma peça preta também, que preenchesse a traseira toda. E a gente cresceu um pouco o tamanho da lanterna, fazendo com que ela unisse naquele aplique de placa. Então crescemos um pouquinho, o aplique de placa sumiu e fizemos esse ângulo para dar um detalhe. E a gente colocou os LEDs, tudo em LED. O layout da lanterna é parecido, quando está acesa. A gente tem a parte de baixo com lanterna e freio, pisca, né, nas extremidades e a luz de ré. Caramba, tudo em LED. Tudo em LED, aquele trabalho de moldar com papel moldante, até chegar no layout legal, bacana, de cá, tira um, coloca para lá. Chegamos no consenso, corte a laser, pintura black piano, polimento, montagem dos LEDs, montagem do carro. E uma coisa que é interessante do LED, que provavelmente vocês devem se lembrar das lanternas antigas, você conseguia ver o ponto de luz, né? E aí ele ia perdendo força, assim. Então ele tinha um ponto que era mais forte, e no LED é por igual, né? O LED está presente em todo carro moderno hoje, né? Então a gente tem que trazer isso para esse carro também. E o LED fica contínuo, mais vivo, até mesmo para sinalização, o LED é muito mais destaque no trânsito, exatamente. Mais vivo. E aí fizemos essa traseira, frente, tal, harmonia aí de quem vê o carro de frente, quem vê o carro de trás, né? Entender um conjunto da obra ali. Não, muito interessante. Quando você entende o conceito do carro e aí todas essas soluções que eles foram buscando e que se conversam, exatamente. De certa forma elas se conversam, né? Uma coisa legal também na parte traseira, um detalhinho, é o escapamento. Você eliminou. Todo carro tem aquele cortezinho onde passa o cano, né? Então
quem repara na parte de baixo vê que o para-choque agora está reto, né? Sem escape. Uhum. Outra coisa que na rua chama atenção, né? Fala, esse carro é elétrico, né? Quando você não conhece, cadê o escape? Não tem, você já pensa que é um carro elétrico. Então, assim, Perfeito. mais uma... Isso é uma solução que vocês fizeram aqui mesmo. Exato, tudo feito aqui. Nós criamos tudo aqui, Uhum. a ideia, o design, os detalhes. E a gente daí conta com quem faz um corte a laser, uma espécie de um terceiro para Perfeito. essa situação. Mas foi tudo feito aqui dentro do nosso pedaço. Agora, se o exterior é eletrizante, vocês vão ver o interior desse carro. Dá uma olhada no que eles fizeram. Vamos lá. Quero mostrar junto com vocês. Bom, aqui no interior dele, eu acho que é tanta informação diferente que eu não sei nem exatamente por onde começar. Bom, a primeira coisa que eu bato o olho, interior todo preto. Exatamente. Como é que foi essa ideia? Me conta um pouquinho, porque ficou lindo. Preto foi mais um gosto mesmo, né? Uma aplicação de uma ideia preta. E assim como eu tinha ideia de colocar algo bem notável, uma cor fluorescente, então preto no branco, né? Perfeito. Como a gente falou no começo da matéria, era um carro CL básico por dentro, então a gente caracterizou, né, como um esportivo, né? Então colocamos banco recaro, um painel satélite, né? Então demos aquela incrementada no que seria montado em termos de banco. E aí veio essa ideia de fazer alguma coisa que também direcionasse para eletrificação. No caso, como você está vendo aí, a gente colocou os símbolos das placas eletrônicas, né? Que a engenharia usa essa simbologia aí. Então a gente fez um trabalho em bordado, né? Tapeçaria Bravo, na verdade, fez um trabalho em bordado. Os cintos de segurança amarelo, para dar aquela... aquela destacada, né? Da hora. E os forros de porta, a gente tirou todos os botões que tinha, deixou puxador e forro só. Dá pra ver mesmo que... Usamos do GTS, que é bem bonito, né? E preto para ficar aquela coisa bem... Esportiva mesmo, esportiva, até moderna, né? Eu acho o preto bem esportivo, né? E essa ideia de trazer os circuitos impressos aqui, né? Ficou bem, é uma forma mesmo de ilustrar mesmo, né? Exato. Que ficou legal, ficou diferente de qualquer coisa que a gente já viu. E aí é interessante, porque ele é um banco de GTI mesmo? É um banco de GTI, exatamente. Foi o recaro GTI só foi trabalhado com revestimento, espuma nova, né? Que a Bravo sempre coloca. Mas é o banco do GTI sem nenhuma modificação, nada. Perfeito. E um outro detalhe é que até o teto tem um revestimento preto e super bonito, né? Esse teto aí é um suede, né, que a gente fala. Então, ele é requintado, né? Ele é vinil no Gol, normalmente, é uma espécie de um vinil. Ele não, ele tem um toque, né? Um tecido. Tudo que é tecido tem muito requinte, né? Assim, fica uma coisa gostosa de moderninha também, né? Então, essa foi a ideia. Legal. Muito legal. E aí entra um ponto interessante, que o volante revestido em couro, como em um GTI, mas também trazendo esse verde-limão, esse amarelo, assim, né? É bem flor. E talvez uma das partes que mais vai chamar a atenção do pessoal aqui no interior não é a FT550 montada aqui no meio, porque isso, de certa forma, a gente já está acostumado. Só que aqui a Fieltech fazendo toda a parte de gestão mesmo do motor elétrico, enfim, de todo o sistema de tração, vamos dizer assim, do carro, mas no lugar da alavanca de câmbio, é isso que eu encontro, os comandos de vidro e retrovisor. Exato. O carro não tem mais alavanca de marcha, né? A gente tem uma tração para frente e para trás, que é comandada por um botão ali no painel do carro. E aí a gente teve que criar um console, né? O Edu da DS Custom participou com a gente, fez um console bem bacana, distribuímos o layout, colocamos ali também uma outra simbologia de circuito. Ficou legal, né? Num cantinho ali, né? Eletrônico. E criamos um layout para colocar todos os comandos necessários no meio do carro ali, até o vidro elétrico veio para preencher o espaço que teríamos da alavanca, né? Então ali saiu a alavanca, tinha que colocar alguma coisa no lugar. Tiramos das portas, colocamos no meio. E aí ficou esse console aí. Ficou uma baita sacada, porque a lateral de porta ficou mais clean, né? Que era uma ideia do projeto de limpar algumas coisas e ao mesmo tempo vocês conseguiram ocupar um espaço que ficaria ali só com um tampão de uma maneira super prática, até de certa forma podemos dizer isso. Criamos um console mais completo, né? Não foi aquele console simplesinho, né? Sem nada. A gente valorizou a Fieltech, né? Que lógico, faz parte do projeto. Aqui. E se reparar, até o Edu teve a
a ideia de colocar o cabinho USB ali de leitura via laptop no meio do quadradinho do circuito eletrônico, se você olhar ali. Boa tá sacada, estou vendo ali do lado esquerdo. Que a Feeltech tem lá atrás, ele puxou uma extensãozinha para que você possa acessar pela frente. Ou seja, fica tudo bem prático, moderninho, de acordo com o que a gente estava planejando. Cara, que legal que ficou e a quantidade de detalhes. Quando eu vejo um projeto desse, eu só tenho uma certeza, que muitas pessoas participaram aqui e que tem muito suor por trás de tudo isso. Independente do resultado, né? Porque é um projeto custom e obviamente que as pessoas, cada um tem um tipo de visão. Sim. Eu tenho certeza que não só você, mas como toda a tua equipe, a equipe da Brava, a equipe da Feeltech, tem muito suor depositado para esse carro estar aqui desse jeito, né? É muito importante falar isso daí, porque, né, o time de trabalho, ele é fundamental. Então, as pessoas que deu algum tipo de opinião, alguma coisa que veio de fora, o time da Baidene, o time da Brava, o time da Feeltech. Então isso mostra que a gente pode fazer uma coisa legal, diferente, inovadora, para a galera curtir, para expor, enfim, para o mundo do automóvel. Isso que você falou é muito importante no meu conceito. Então, a união aqui fez a força, né? A união, a ideia, trocar ideia, conversar, fazer, é muito positivo isso daí, com certeza. E é um carro conceito. E carro conceito tem essa liberdade de você poder testar coisas, de você ter esse papel em branco, de certa forma, para você explorar, para você não ficar preso àquilo e ter toda essa liberdade criativa. Muito legal. Isso foi muito legal. E eu espero que vocês também tenham oportunidade de ver esse carro de perto em algum evento. Com certeza, muitas das ações da Feeltech, com certeza esse carro vai estar lá sendo exposto e principalmente sendo compartilhado com vocês. E eu espero voltar aqui no canal para ter uma experiência elétrica novamente nesse carro agora com toda essa roupa. Show de bola. Bom? Muito bom. Parabéns, Dani. Valeu. Obrigado. Prazer estar contigo mais uma vez. Rapaziada. E eu espero que vocês tenham curtido tanto que eu curti também estar aqui hoje. Tchau, tá tchau. bom? Grande abraço a todos. Tchau.